Oi, hoje é a resenha do conto Desculpas Esfarrapadas, escrito por Rubem Fonseca, aqui da sua coletânea Carne Crua, que está dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Tenho 17 anos. Até pouco tempo, morava num subúrbio em que não tem metrô e ia trabalhar todo dia de ônibus. O metrô, por enquanto, só tem 4 linhas. Linha 1, Uruguai, General Osório. Linha 2, Pavuna, Botafogo, Estácio. Linha 4, General Osório, Jardim Oceânico. Na verdade, são apenas 3 linhas. Esse nome, Linha 4, é uma mentira deslavada. Assim começa Desculpas Esfarrapadas, escrito por Rubem Fonseca, que conta a história de um jovem de 16 anos de idade, que a gente não fica sabendo o nome dele. Sim, a gente fica sabendo o nome da moçoira por qual ele se apaixona, Eliane, que também tem 16 anos de idade. Bom, tudo igual, né? Idade pelo menos, né? Certo? Eles podem se apaixonar. Bom, acho que não podem, porque tem um pequeno detalhe. A menina é uma mulata e o protagonista aqui da história meio que já está desconfiado que isso será um problema. Provavelmente a família dele não aceitará esta união. Pois é, temos essa questão social presente aqui nessa história. E portanto eu paro de dizer qualquer outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Super curtinho. Minha avaliação do texto. Pois é, ser texto curto até que não é problema, né? Porque aqui dentro da coletânea Carne Crua temos exatamente todos os textos longos. Aliás, tem um que é um pouco mais extenso e em breve nós chegaremos até ele. Vamos ver se tem até uma pegada diferente. Bom, o que eu quero dizer, né? Não é porque são histórias curtas que elas não podem ter algum aprofundamento. Quer dizer, isso às vezes. Pois vamos ser um pouco sinceros aqui nessa coletânea do Rubem Fonseca, né? Na totalidade do que a gente viu até agora, pouquíssimas histórias, a gente pode realmente dizer que elas são, digamos, profundas, que têm grandes questões embutidas durante seu texto. Não, não é verdade. Ou é verdade se você forçar um pouquinho a barra. Eu sempre gosto de dizer, né? Lá no primeiro conto aqui do livro, eu tive que forçar uma certa barra, sim, quando fiz a minha resenha, pois eu considerava que era um texto fraco, mas será possível que Rubem Fonseca, um grande escritor, um grande contista, vai se valer de um texto fraco para abrir uma coletânea sua? Será que ele não está fazendo uma certa pegadinha com a gente, nós, leitores? Sim, na verdade, a gente podia considerar que apenas escolheu um texto errado. Na verdade, né, sempre que um escritor termina de fazer um pequeno conjunto, né, de textos que ele possa incluir dentro de uma coletânea, depois ele tem que fazer um certo arranjo, né, quais ele vai apresentar primeiro e quais vai apresentar depois. Faz uma seleção, talvez, de cada vez mais conquistar o público leitor. Né? Pelo menos eu acho que todo escritor deveria fazer isso, não jogar ao léu cada uma das histórias ali presentes. Talvez uma certa linha condutora, às vezes é interessante também. Ou seja, de qualquer uma das formas, né, você tem que abrir o seu livro de uma forma bastante atrativa para que cada novo leitor queira ler as próximas pequenas histórias. Começou daquela maneira fraca. Eu deixo o link aqui em cima para você dar uma olhada no que eu disse a respeito lá do primeiro conto aqui de Carne Crua. E depois, nas outras histórias, a gente percebia que na verdade não tinha lá outra grande coisa interessante, pois todas as histórias eram mais ou menos. E sim, temos aqui mais uma vez uma micro de uma história. Desculpas esfarrapadas, literalmente só tem, acho que o mínimo do que dizer que é um fiapo de história. É muito menos que isso. É um fio de cabelo de história. Pois toda a trama basicamente já está contada na abertura do vídeo. Sim, o protagonista aqui de 16 anos gosta de uma moça, ele também 16 anos, chamada Eliane, e ele sabe que vai acontecer uma situação de provável desgosto familiar, digamos assim, por a menina ser uma mulata. No caso, os pais dele são italianos. Bom, isso também não é justificativa, vamos combinar, né? Mas fazer o quê? Essa é a situação proposta aqui pelo enredo, pelo menos inicial. Claro, depois ainda há uma segunda parte aqui nessa história, pois justamente onde ele trabalha, o protagonista aqui da história, que é o local exatamente onde ele conheceu a mocinha, que é um armazém, né? Vende secos e molhados, ela entrou um dia lá para comprar alguma coisa e ele ficou mortalmente apaixonado por ela. Temos uma elipse de tempo aí e a gente já percebe no parágrafo seguinte que os dois já estão namorando, estão se gostando bastante naquelas, né?
de pensar já se casar. Aí vem aquele problema já citado. Os pais dele, provavelmente, principalmente o pai, não vai gostar dela ser uma mulata. E aí que entra a figura do dono da mercearia, que é exatamente a segunda parte da história, o seu Manuel. Ele fica sabendo já desse probleminha dele e meio que ele faz uma oferta para o rapaz tentar amenizar por enquanto o problema, mas literalmente, né, tá empurrando, na verdade, a solução do caso mais para frente. Na verdade, para 3 anos para frente, ou 2, bom, não importa. Nessa média, bom, em 2, 3 anos, ele tem 16 agora, então quando ele tiver 18, 19, é exatamente isso que você pode fazer fazendo as contas, literalmente quando ele estiver adulto, ou seja, ele estiver dono do seu próprio nariz. Ou seja, o Manuel oferece uma, então não vou dizer exatamente o que ele faz, proposta para um paliativo ali para o problema, né? Que é na verdade a única coisa interessante da história. E sim, na conclusão da história temos outra elipse de tempo, onde então temos o desfecho praticamente comentado pelo protagonista aqui dessa história, que tem a ver inclusive com o título aqui desta narrativa, Desculpas Esfarrapadas. E a gente percebe, peraí, acabou? Era só isso o conto? Não podia ter mais? Podia. Podia ter muito mais, principalmente num contexto assim de preconceito, né? Com certeza, muita coisa poderia ser embutida aqui nessa pequeníssima história. Qualquer outro autor faria isso, mas Rubem Fonseca meio que está fazendo histórias realmente super curtas, mini ou micro contos. É essa batida que teremos em toda a sua coletânea aqui, Carne Crua, com certeza. Já disse algumas vezes, essa é a minha primeira coletânea do Rubem Fonseca. Antes eu havia visto alguns contos esporádicos aí que eu nem sabia de qual literalmente livro havia saído. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu não sei se Rubem Fonseca gosta realmente de fazer esses contos curtos. Sim, eu já havia lido alguns curtinhos dele, como também um conto um pouco maior, ou seja, eu não tinha exatamente esta noção que ele gosta de fazer histórias super curtas, micro histórias, para falar a verdade, como é o caso aqui. Pode ser, bom, ele escreveu, acho que na casa de 20 ou 30 livros de contos. Ele deve ter feito isso várias outras vezes. Ele não deve ter mudado o estilo dele justo no seu último livro que ele publicou. Acho que não, né? Devia ser uma constante já na sua obra. Portanto, dá para dizer que esse tipo de história realmente rápida que não quer se aprofundar é algo típico de Rubem Fonseca. Ou seja, ele faz de propósito isso. Ele deixa talvez com que a gente fique pensando um pouco mais a respeito do que ele propôs, assim, de uma forma básica. Aí você chegou no fim da história, bom, aí você pensa mais a respeito do assunto. Na verdade, essa história aqui você não consegue muito pensar a respeito, a não ser que, de novo, você force a barra. Aí vamos combinar, né? Eu disse que eu fiz isso lá no primeiro conto do livro, mas será que a gente precisa realmente fazer isso só porque temos aqui um grande escritor? Ou seja, se fosse um escritor um pouco menos conhecido, né, marinheiro de primeira viagem, a gente lê um texto fraco e fala, tá, vamos esquecer isso, partir para outra coisa. Mas, como é um figurão da literatura nacional, a gente é obrigado a dar mais valor aqui. Pode ser que seja essa questão neste conto, em alguns anteriores e provavelmente nos demais aqui do livro. É uma coisa um pouquinho chata de se fazer, mas fazer o quê? Na verdade, quando eu cheguei ao final aqui desse conto, eu falei, tá, é só isso mesmo? Aliás, eu já estava esperando que não seria lá grande coisa. E fiquei pensando, o que eu posso extrair um pouco mais a respeito aqui dessa história? São as coisas não ditas, na verdade, por aqui. Lembrando o título, Desculpas Esfarrapadas, lá no começo ele fala sobre linhas de trem, literalmente, né? O sistema viário ali tem 4 linhas, mas na verdade só existem 3, né? Porque a linha 3 ela não, nem sequer é nominada por ele, né? Quer dizer, deve existir apenas no projeto. E por que ainda não foi feita essa linha 3? Bom, deve ter acontecido alguma desculpa esfarrapada. Há uma conversa também entre o protagonista aqui da história e o seu Manuel, o dono da mercearia, que também é interessante, que tem a ver um pouco com essa personagem feminina que aparece na história e também com uma certa desculpa esfarrapada. A resposta que Manuel dá ao protagonista, também a gente pode considerar que, tá, ele está enrolando, ele não está dizendo a verdade. E também, quando ele faz a proposta para o protagonista aqui, esse jovem funcionário de 16 anos, realmente a gente pode considerar que ali há uma certa ideia
na cabeça do seu Manuel, que tem a ver com aquela resposta que ele deu. E a gente já podia considerar que era uma desculpa esfarrapada. Ou seja, qual é a verdade então? Tá? A resposta da verdade que ele queria dizer está na proposta que ele faz. E é assim, dessa maneira que a gente pode achar algum atrativo aqui para essa história, ou seja, forçar um pouquinho a barra. Na verdade, se a gente for considerar, talvez por causa dessa análise, depois tentando cavucar alguma coisa aqui, a gente pode considerar que esse texto aqui é até um pouquinho superior àquele primeiro lá que eu forcei também um motivo para valorizá-lo. Pois é, lá foi uma questão até de metalinguagem, para falar a verdade, uma coisa um pouco mais difícil de a gente compreender, assim, quando a gente não fica pensando nas questões estruturais de como é composta uma história, ou seja, né, traduzindo uma história que fala de si mesmo. Mas aqui a gente consegue, sim, achar umas entrelinhas interessantes. Então, na verdade, quando eu terminei a leitura, a primeira leitura, na verdade, desse texto, eu atribuí uma nota bem baixa para ele. Eu falei, caramba, que historinha mais fraquinha, Rubem Fonseca. Mas depois, analisando por esse lado, tentando cavucar alguma coisa, eu acabei atribuindo um meio ponto a mais. E digamos que apenas ele saiu de uma forma, uma avaliação mediana para um pouquinho acima disso. E não dá para passar mais do que isso. Realmente é uma história, como eu sempre digo, das esquecíveis. Não tem como isso aqui marcar a gente. Tudo isso aqui vai ser esquecido. Na verdade, né, eu já tinha lido esse conto aqui uns 3 dias atrás, mas não pude gravar o vídeo. Hoje, quando eu fui gravar, então percebi que, como é que é a mesma história? Eu não lembrava, não tem como lembrar. Aí li de novo, claro, é super rapidinho, apenas 2 folhas. Aliás, 2 páginas, ou seja, não doeu de novo, né? Mas, de qualquer forma, cheguei ao final com a mesma situação. E tive que inventar alguma coisa aqui para dizer, né? Cavucar e procurar alguma coisa nas entrelinhas. Achei, que eu achei. Mas daquela maneira forçada que eu já comentei. Enfim, para desculpas esfarrapadas. Será que também essa resenha toda aqui é um bando de desculpas esfarrapadas? É uma coisa a se pensar. Mas, de novo, desculpas esfarrapadas, escrito por Rubem Fonseca, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Pois é, antes eu ia dar 2,5, mas meio asterisco a mais, aí fica 3. Uma coisinha um pouco acima da média, mas continua totalmente esquecível. Mas aí vem a pergunta, né? Será que com autores russos a gente consegue esquecer mais rápido ou será que demora mais? Não sei. Amanhã a gente vai ler mais outra história aqui de clássicos do conto russo, dessa vez começando com um novo autor, Fyodor Dostoiévski. E teremos 2 histórias na sequência. A primeira amanhã e depois, na próxima quarta-feira, mais uma literatura russa por aqui. A história de amanhã é bem curtinha, só para a gente comparar, né? Vamos ver se essa história do Dostoiévski também é marcante, mesmo sendo curta. Vamos ver e conferir no próximo vídeo. Mas enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui no projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!